O cenário político em Portugal foi novamente abalado por revelações extremamente alarmantes, colocando o ex-primeiro-ministro António Costa e membros do seu governo sob uma perspectiva muito negativa. De acordo com informações recentes, parece que António Costa manipulou as circunstâncias para a contratação da CEO da TAP, Christine Weiner, não por motivos relacionados à competência ou à gestão da empresa, mas sim por estratégias políticas para proteger sua posição e a do seu governo. Essas ações não apenas demonstram uma falta de integridade assustadora, como também revelam um abuso de poder que terá um custo elevado para os cidadãos portugueses. Bom, muito boa tarde a todos. Queria começar por dizer o seguinte. Hoje o país foi confrontado com elementos novos e diferenciados em relação ao comportamento do antigo Primeiro-Ministro António Costa na relação com a TAP e com a antiga administração da TAP. O que hoje é divulgado é particularmente grave, porque independentemente da forma como é divulgada e do contexto em que é divulgado, mostra que houve mentiras na Comissão de Inquérito à TAP, que decorreu aqui neste Parlamento, houve mentiras nas declarações de membros do Governo e do próprio antigo chefe do Governo, António Costa, em relação à TAP, e talvez o mais grave de tudo é que evidencia, depois de já termos visto e todo o país ter visto a forma como Pedro Nuno Santos geria a TAP, de vermos agora qual é o processo de decisão de António Costa em matérias tão importantes como esta. Os elementos de conversação que ficaram disponíveis hoje mostram uma coisa para lá de toda a evidência, que o despedimento da antiga CEO da TAP foi e teve motivações políticas e não, ao contrário do que disseram os então membros do Governo, Fernando Medina e João Galamba, motivações técnicas, sustentadas nos relatórios e, sobretudo, sustentada na auditoria. Isto significa que o Governo mentiu aos portugueses. Significa que o então Primeiro-Ministro mentiu aos portugueses. E que o que fez foi criar um artifício que levasse a um despedimento rápido da antiga CEO da TAP para se livrar daquilo que ele chamou o inferno político de então. Este comportamento tem várias consequências, mas tem também uma análise que tem que ser feita. As consequências são o que pode vir a pesar sobre o Estado português e sobre todos os contribuintes. O pagamento de uma indenização que a antiga CEO reclama de cerca de 6 milhões de euros. E certamente, com os elementos de conversação que tem hoje, vai ter uma ajuda extra no processo que move contra o Estado e que move contra todos nós, os contribuintes. Era por isso uma ajuda desnecessária que António Costa dava a quem tanto lesou Portugal, a quem tanto lesou a Companhia Aérea Portuguesa e a quem tanto lesou os contribuintes portugueses. O segundo motivo é mais grave. Trata-se da mentira persistente do Governo, trata-se da mentira persistente de António Costa e, por isso, o Parlamento vai ter que esclarecer muito bem qual foi o grau de implicação e envolvimento de António Costa no despedimento da antiga CEO da TAP, porque é que Fernando Medina e João Galamba mentiram quando falaram ao país sobre o despedimento da antiga CEO e porque é que houve mentiras puníveis criminalmente na antiga Comissão de Inquérito à TAP. Por isso mesmo, o Chega decidiu desenvolver e levar a cabo duas iniciativas diferenciadas. A primeira é de chamar com urgência ao Parlamento António Costa, à Comissão de Economia, de Infraestruturas, precisamente para explicar qual foi o seu papel neste despedimento, quais foram os reais motivos e interesses por detrás deste despedimento e se é verdade, conforme as conversas indiciam e as escutas hoje reveladas demonstram, que houve motivações absolutamente políticas, de cálculo e tática eleitoral, na forma como foi despedida a antiga CEO da TAP. Esse é o primeiro elemento. E chamaremos António Costa, aliás, já demos entrada com esse requerimento com muita urgência ao Parlamento, para que possa acontecer nos próximos dias ou nas próximas semanas. O segundo elemento prende-se com a Comissão de Inquérito à TAP. Como todos sabem, mentir a uma Comissão de Inquérito pode configurar o crime de falsas declarações. As comissões de inquérito têm poderes equiparados às de órgão judicial. Por isso mesmo, o Chega vai pedir o levantamento das várias declarações feitas na Comissão de Inquérito da TAP, porque, suspeitamos, elas indiciam precisamente o contrário daquilo que hoje foi tornado público. Que o Governo não tomou a decisão de afastar a CEO da TAP porque António Costa quis fazê-lo politicamente e não porque a auditoria o revelava.
que, ao contrário do que disse o Presidente do Conselho de Administração e a antiga CEO, António Costa intervinha diretamente nos assuntos da TAP, de tal forma que tomou decisão sobre o seu despedimento. Pior, foi António Costa, afinal, que escolheu o sucessor da antiga CEO. Quando diz que há um novo elemento que podia ser muito bom, um elemento de tranquilidade política e descompressão, António Costa mais não está do que a usar o seu poder, na altura de Primeiro-Ministro, para encher o aparelho de Estado de pessoas de quem ele confia, que são próximas e que são politicamente utilizáveis. Tudo isto foi o contrário do que nos disseram na Comissão de Inquérito, tudo isto foi o contrário do que transmitiram ao país naqueles dias confusos de 2023. Por isso, reitero, o Chega tomou duas decisões que nada têm a ver com o momento político, nem com o momento político nacional ou de António Costa. É o de ouvir António Costa com urgência neste Parlamento, sobre as declarações que hoje são conhecidas ou as conversas que hoje são conhecidas, e confrontá-lo com o que disse na altura enquanto Primeiro-Ministro e que não bate certo com estas declarações. Fazer um levantamento das declarações feitas na Comissão de Inquérito da TAP para enviar para o Ministério Público tudo o que configurar o crime de falsas declarações e de mentiras ditas ao Parlamento, quer pelo Partido Socialista, quer por antigos membros da TAP, quer especialmente por antigos membros do Governo, e recordo que o próprio Pedro Nuno Santos foi ouvido na Comissão de Inquérito da TAP, onde deu conta de que António Costa não tinha intervenção direta nestes assuntos. É por isso um escândalo, é por isso uma mentira, é por isso o ser apanhado em flagrante, que nós não podemos deixar que continue impunemente, independentemente de António Costa ser ou não candidato à presidência do Conselho Europeu. A verdade não tem tempo, o escrutínio não tem tempo e a justiça não se coaduna com processos políticos de candidaturas. Tem que ser feita independentemente do momento político que cada um dos protagonistas vive. É por isso um dia triste para a nossa democracia, mas o Chega não deixará de fazer o que tem que fazer para apurar a verdade, independentemente de quem seja e independentemente das circunstâncias. Porque é para isso que os portugueses votaram em nós e é para isso que nós cá estamos. Doa a quem doer. Tal como no caso das gêmeas, a justiça tem que ser feita neste caso da TAP. E as escutas que hoje foram divulgadas não são tranquilizadoras para ninguém, muito menos para a credibilidade de António Costa. O Ministério Público já está na posse e penso que estará na posse de todos. Porém, hoje, com a revelação destas conversas, há um novo elemento que releva. Não sei se o Ministério Público estaria na posse desta informação ou não, no âmbito deste processo, porque são processos diferentes. A Operação Influencer e a Operação da TAP são processos muito diferentes, mas há um trabalho que o Parlamento pode fazer. É enviar para o Ministério Público dizendo claramente, atenção, senhores procuradores, isto foi dito na Comissão de Inquérito e isto, sabemos hoje, é objetivamente falso. Portanto, pedimos que procedam nos termos da lei, face à responsabilização que pode aqui existir. Eu relembro que vários elementos da Comissão de Inquérito, inclusive antigos governantes, disseram que António Costa não tinha tido nenhuma intervenção neste processo e, fora Comissão de Inquérito, João Galamba e Fernando Medina, todos nos relembramos daquela conferência de imprensa que durou interminavelmente, deixaram claro que era uma decisão deles e que era uma decisão deles que derivava do relatório da auditoria à TAP. Ora, o que ouvimos hoje é António Costa a dizer temos que nos livrar dela porque isto é um inferno político. Ou é ela ou somos nós. Ou seja, não teve nada a ver com a auditoria, não teve nada a ver com comportamento legal, técnico, profissional, teve a ver com uma coisa, com tática política. Isto vai nos prejudicar a nível do Tribunal e a nível do processo de indemnização, isto vai nos prejudicar a nível internacional, alguém tem que ser responsabilizado por isso. Portanto, o Chega fará esse trabalho também em relação às declarações da Comissão de Inquérito da TAP. Economia, Comissão de Economia. O deputado Filipe Melo, enquanto coordenador da Comissão, deu hoje indicação de que o requerimento já deu entrada e, portanto, o antigo Primeiro-Ministro será chamado nos próximos dias, assim que seja aprovado o requerimento, ao Parlamento. Caso o não façam, o Chega recorrerá ao seu direito putestativo de chamar António Costa a este Parlamento. Não, acabámos de submeter isto há pouco, falo-emos esta tarde, o deputado Filipe Melo e a equipa dele farão isso esta tarde, caso não haja condições políticas para isso, embora penso honestamente que todos os partidos têm interesse no esclarecimento desta matéria, o Chega recorrerá a um putestativo. Embora não seja o ideal, será um instrumento que utilizaremos caso haja bloqueio de outros partidos para isso. O ex-primeiro-ministro foi gravado numa conversa com João Galamba, onde afirmou que o governo não se safaria politicamente se Cristino Edenner continuasse à frente da companhia aérea. No dia seguinte, Cristino Edenner foi exonerada do cargo.
As gravações fazem parte do processo Operação Influenciar.